Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Sofia, eu sou aluna do curso de Fisioterapia do quarto semestre e eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu fiz sobre a análise do movimento cinesiológico do agachamento com a bola suíça. Então, o meu grupo é composto por mim, pela Marina e pelo Luiz. Bom, a gente escolheu o agachamento porque ele é um movimento super completo, ele envolve grandes grupos musculares e 3 grandes articulações do corpo. E ele é utilizado tanto em estúdios de pilates, como em academias e muitos outros esportes. O agachamento ele está envolvido. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história do agachamento, né, de como iniciou, como foi descoberto, as articulações envolvidas, a fase inicial, fase transitória, a fase final do movimento, os ligamentos do joelho, os ligamentos do quadril e como que a coluna está auxiliando ali na estabilidade do movimento. Bom, a história do agachamento, então, não se sabe, né, quando que o agachamento foi descoberto, entre aspas, porque ele é um movimento que a gente faz ele o tempo todo, né, para pegar um objeto no chão, agachar, sentar, levantar. Então, ele, né, está presente aí desde o início da humanidade. Mas a gente teve um pesquisador, que é o Eugene Shadow, e ele fez uma publicação em 1894 chamada Shadow System of Physical Culture. E ele que introduziu, né, falando sobre o agachamento, etc e tal, como um movimento mais complexo. Bom, a gente pediu para uma amiga nossa, né, fazer o movimento. Ela é fisioterapeuta. E a gente escolheu fazer com a bola suíça porque ela ajuda, né, ela ajuda na estabilidade da coluna. E estabilidade e também para apoiar, né? Então, para quem tem alguma patologia na coluna ou, sei lá, uma patologia no joelho, ela auxilia a estabilizar e fica mais fácil de fazer o movimento, né? E também fica mais difícil de ter movimentos compensatórios também, utilizando a bola. Bom, vamos começar aqui, vou passar o vídeo para a gente ver. Aqui temos o movimento inicial, ela agachando e levantando. Aqui mais uma vez, agachando e levantando. Bom, o agachamento, então, ele envolve três articulações, né? A gente tem a articulação do quadril, conhecida como a coxa femoral. Ela é a articulação que fica entre a cabeça do fêmur e a cavidade do acetábulo. Ela é uma articulação sinovial e triaxial. Temos a articulação do tornozelo, que também é conhecida como talo crural, né? Ela fica entre a extremidade distal da tíbia e da fíbula com o talos do tarso. Ela também é sinovial e ela é uniaxial. E, por último, temos a articulação do joelho, que é a tíbio-femoral e a patela femoral, e é uma articulação sinovial biaxial. Então, ele é um movimento super completo, porque envolve essas três grandes articulações. Lembrando que o agachamento é um exercício de cadeia cinemática fechada, certo? Bom, o agachamento ele é dividido, né, na fase excêntrica, que é quando ela está de fato, né, descendo, se agachando, né, flexionando o quadril. E a fase excêntrica, a gente vai ter o alongamento do quadríceps e do glúteo, e é um movimento que tem a desaceleração do movimento. Já na fase concêntrica, que é a fase que ela vai estar subindo, né, seria quando ocorre o encurtamento dos músculos, né, e a aceleração do movimento. Então, na fase inicial, ela vai estar com uma leve flexão de quadril, né? Pode ver que ela não está 100%, né, 100% estendido. Vai ter uma anteroversão pélvica, nutação e uma leve abdução, né? Ela está com as pernas ali, com essa leve abdução. O joelho vai estar estendido, o tronco também vai estar em extensão e o tornozelo vai estar mais ou menos no ângulo de 90 graus. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o papel
o papel da coluna, né? Porque a coluna, ela, né, ela tá presente em estabilizando qualquer tipo de movimento, né? Em pé, deitado, sentado, ela vai estar participando de tudo. Principalmente no movimento tão complexo como o agachamento. Então, eu vou estar citando um pouco dos componentes da coluna, né, da coluna vertebral. E, bom, vamos falar então do disco intervertebral, né, que ele é responsável pela sustentação do peso, do amortecimento dos choques e também pela amplitude de movimento. Os processos transversos e espinhosos são responsáveis pela alavancagem muscular e também para contrabalancear o torque postural. Aí temos as articulações apofisárias, né, as intervertebrais, que elas vão impedir o desvio anterior das vértebras e também vão limitar a ADM. Os ligamentos da coluna, né, que a gente tem vários, mas que eu vou citar alguns para vocês, eles também auxiliam a limitar esses movimentos e a estabilizar a coluna. Então, na articulação apofisária, também conhecido como zigoapofisária, durante a flexão do tronco, a parte posterior da cápsula articular, né, dessa articulação, fica tensa. E durante a extensão da coluna, a parte anterior da cápsula que vai ficar tensa, né? No caso, ao contrário. Os ligamentos, né? Então, durante a extensão ali do tronco, o ligamento longitudinal anterior, ele vai ficar tensionado e o ligamento longitudinal posterior vai estar relaxado. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos falar um pouco agora dos músculos, né, que estão participando ali, né, que eles são recrutados para dar apoio a essa postura do agachamento durante todo o movimento, né? Então, os principais músculos eretores da coluna, a gente vai ter o músculo espinhal, o longuíssimo e o ilho costal. E os músculos paravertebrais, a gente tem os interespinhais, intertransversos e transversos espinhais. Outro grupo muscular que também está super relacionado a esse movimento do agachamento são o grupo do músculo do core, que eles também dão estabilidade para a coluna vertebral, né? Então, eles são divididos em unidade interna, que vai ter a função de estabilidade, né, de geral para a coluna vertebral, que ele é constituído pelo multífido, o eretor profundo, o diafragma, o transverso abdominal e o assoalho pélvico. E a unidade externa, né, do músculo do core, com a função de criar movimento, são os eretores da coluna vertebral, oblíquo interno, oblíquo externo e reto abdominal. Então, esses músculos, eles estão diretamente relacionados com a estabilidade, né, todo o nosso tronco durante o agachamento. Vamos ver novamente aqui, ela fazendo o movimento, agachando. Aqui, né, podemos observar uma leve flexão de quadril, flexão de tronco, uma dorsiflexão do tornozelo. Novamente, pronto. Vamos lá. Então, vamos falar agora um pouco... desculpa, só faltou eu citar que a coluna vertebral ela está sujeita a dois tipos de compressões, né? Ela pode ter uma força de compressão e uma força de cisalhamento. E lembrando que durante a dorsiflexão, falando agora um pouco sobre deixa eu voltar aqui, sobre a artocinemática. Bom, a dorsiflexão é quando a gente tem a aproximação, então, dos ossos do tarso, né, sobre a tíbia. Então, o talos, a extremidade dele é convexa, né, e a tíbia é côncava. Então, a gente vai ter o rolamento, né, da nossa tíbia sobre o talos, né, onde a gente vai ter os ossos do pé se aproximando da tíbia. Bom, então a fase excêntrica, né, quando ela está agachando a descida dela, lembrando que é quando a gente vai ter o alongamento do quadríceps e do glúteo, e tem a desaceleração do movimento. Então,
O quadril ele vai estar flexionado, né, levemente abduzido. O joelho vai estar flexionado, o tornozelo vai estar em dorsiflexão. Eu estava falando ali antes, né, sobre a dorsiflexão do tornozelo, mas seria dessa fase transitória, né? Eu falei um pouco antes, mas seria da fase transitória, quando o tornozelo ele está em dorsiflexão. Então agora eu vou falar um pouco dos grupos musculares que são envolvidos durante o agachamento. Bom, os músculos que eles vão estar relacionados ali com a articulação do joelho, a gente vai ter o quadríceps, né, com o reto femoral, vasto medial, lateral e intermédio. A gente também tem o auxílio dos isquios tibiais, né, que é composto pelo bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. E também o poplíteo e os gastrocnêmios. Agora os músculos, né, que participam ali dos ossos do quadril. Também o reto femoral, o glúteo máximo, o bíceps femoral, cabeça longa, o semitendinoso e o semimembranoso. E também o ilipsoso e o pectíneo. Agora os músculos, né, que tem são relacionados às articulações do tornozelo. Temos o tibial anterior, o fibular terceiro, o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. Bom, depende muito, né, da origem e inserção desses músculos, por isso que alguns deles participam tanto da articulação ali do quadril como do joelho, né, por isso que eu até repeti alguns músculos. Bom, agora falando dos ligamentos do joelho. Durante a flexão, né, que nesse momento a gente vai estar tendo a flexão do joelho, o ligamento cruzado posterior vai estar tenso, os ligamentos colaterais estarão relaxados e o ligamento patelar vai estar tenso. Bom, os ligamentos do quadril, né, que estabilizam ali a articulação, né, o ilho, o sacro e etc. A gente tem a participação praticamente de todos, mas citando o sacro ilíaco anterior, ligamento ilio-lombar, ligamento interósseo, ligamento sacro ilíaco posterior curto e longo, e o sacro tuberositário e o sacro espinhoso. Lembrando que durante essa fase excêntrica do agachamento, o disco intervertebral ele vai estar deslocando posteriormente. E a gente também vai ter um aumento da lordose lombar. Bom, aqui no final do movimento, né, iria falar da dorsiflexão, mas como eu já mencionei antes, né, desse movimento artrocinemático, que ocorre rolamento, né, do talos sobre a tíbia. E aqui pra gente analisar mais uma vez, aqui ela já tá subindo, certo? Bom, agora a fase final do movimento, né, essa fase aqui, vou colocar para vocês novamente, é a fase que ela está subindo, a fase que a gente tem a aceleração do movimento, certo? Aceleração do movimento. Bom, então, lembrando que assim, aqui eu coloquei esses dados, mas é uma transição, né, dessa flexão de quadril, flexão de joelho, dorsiflexão, para a extensão, né? Então aqui eu já coloquei tornozelo em plano de flexão, porém aqui, né, quando a gente está subindo, a gente ainda está em dorse, porém é uma transição entre o movimento ali que ela está descendo para subir, né? Então tendo a transição da flexão, né, flexão de quadril, joelho e o tornozelo, para a extensão, né? Então, quando ela terminar o movimento, quando ela estiver subindo, a gente vai ter a plantiflexão do tornozelo, aqui subindo, a plantiflexão do tornozelo, extensão do joelho e extensão do quadril. Como eu coloquei aqui, né? Joelho e extensão, o quadril ainda vai estar leve, né, com uma leve flexão, a gente ainda vai ter anteroversão, em nenhum momento o quadril vai estar em retroversão, levemente abduzido, e o joelho em extensão. Bom,
Nessa fase, então a gente vai ter atuação ali dos músculos envolvidos com a articulação do joelho, quadríceps femoral, né? As 4 cabeças, reto femoral, vasto medial, lateral, intermédio. A articulação do quadril vai ter a participação do semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, cabeça longa. E os músculos ali que participam, né, da articulação do tornozelo vai ser o gastrocnêmio, o sóleo e o plantar. Lembrando que nessa fase concêntrica, né, de subida, os discos intervertebrais, né, a gente vai ter uma redistribuição do núcleo pulposo e vai ter a diminuição também da lordose lombar e o alinhamento do pubis. Os ligamentos do joelho, né, durante a extensão, o ligamento cruzado anterior ele vai estar tenso, o ligamento colateral vai estar tenso e o ligamento patelar vai estar tenso. Só gostaria de falar que o músculo gastrocnêmio e o sóleo, ele tem uma grande função, né, de estabilidade e uma grande parte da força ali, da flexão plantar é produzida por esses dois músculos. Né? Ele é um grande responsável pela desaceleração do movimento. E para finalizar, falando da artrocinemática, do joelho na extensão, né? Então, o côndilo fêmur, ele é convexo e a superfície da tíbia é côncava, né? Então, durante a extensão, né, durante esse movimento da fase concêntrica, a gente vai ter a extensão do fêmur sobre a tíbia, né? O deslizamento do fêmur sobre a tíbia. Para ser um caso contrário, né, o deslizamento da tíbia sobre o fêmur, ela teria que estar sentada, mas nesse movimento de agachamento seria o deslizamento do fêmur sobre a tíbia. Então, mais uma vez, agora analisando o movimento completo novamente, a fase excêntrica e a fase concêntrica. É isso, gente. Muito obrigada.